Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer para vocês esse conteúdo aqui, que pode ser interessante para uns, para outros, eu sei que não vai fazer sentido nenhum. Mas se você é uma pessoa que não se sente bem, você sai de um emprego, entra em outro, e você já sentiu aquela sensação que o problema é com você, e mesmo assim você entrava e saía de um emprego e entrava em outro, pode ser que o problema não seja seu. Talvez pode ser um desejo de insatisfação, por você não estar se sentindo satisfeita e não estar se sentindo realizada. Então, quando a gente não se sente satisfeito e nem realizado, aquilo interfere muito dentro da gente. Faz com que a gente se sente o quê? Pequeno. Quando você sente que você tem uma capacidade maior. Então, esse vídeo eu quero mostrar para vocês o que vem acontecendo comigo há muitos anos. Por quê? Eu passo por isso já há muitos anos. Eu saio de emprego e entro em outro. Às vezes eu fico só o tempo da experiência e já entro em outro. Isso sem contar, gente, às vezes que eu já fiquei só 7 dias, 3 dias, né, antes de assinar a carteira, né? Então eu já passei por esse processo a minha vida toda. Eu cheguei a pensar que o problema era comigo. Tive alguns quadros depressivos por esse fato, porque eu achava que o problema era totalmente meu. Porém, o problema pode até realmente ser um pouco meu. Porque a forma que a geração que a gente fomos criado fizeram com que a gente se sentisse pequeno, fazendo a gente achar que não seria capaz de ter algo maior. Depois que eu vim aqui pro YouTube, pessoal, eu venho percebendo que não, que eu fui criado de uma forma errada e tive uma mentalidade errada. Eu não culpo ninguém, porque não tem culpado, né? É uma sociedade que a gente vive que infelizmente tem a desigualdade. Porém, essa desigualdade a gente às vezes se sente muito conformado, a gente aceita. A gente pensa, nasci pobre, vou morrer pobre mesmo, tá bom, né? A gente aceita, acomoda com aquilo. Só que eu, desde nova, nunca acomodei. Eu sempre tentei mudar, mas só que eu ficava naquela, vai, parava, vai, parava. Naquele ciclo vicioso. Então eu nunca consegui me desenvolver fazendo da forma que eu fazia, porque eu entrava no emprego, e de repente eu saía e estava no outro. Tive várias situações, gente. Situações por causa de colega, né? No começo era mais por causa de conflito de colega. Já teve momentos de desvalorização. Teve vários momentos que eu saía de uma empresa. E eu percebi que nos últimos anos pra cá, eu não saí mais por causa de colega. Não foi por causa de conflito. E sim, por eu não me sentir uma pessoa de desenvolvimento. Eu não me sentia uma pessoa desenvolvida ali. Chegava um ponto, parava e ficava só naquilo ali. E eu sentia que eu podia mais. Eu podia muito mais que aquilo. Mesmo que eu tenha minhas dificuldades em várias coisas, que eu já citei aqui pra vocês que me acompanham, já citei pra vocês várias vezes, que eu tenho dificuldades com as palavras. Porém, eu busco porque eu tenho dificuldade em quase tudo na minha vida. Mas quando eu quero algo, eu foco muito naquilo, até eu aprender. Né? E é isso que eu venho fazendo desde quando eu entrei aqui no YouTube. Eu venho buscando me focar e aprender cada vez mais. Porém, é muito desafiador e é muito difícil. Mas quando a gente quer, a gente vai conseguindo aos poucos. Vocês que não me conhecem, eu me chamo Lilia Barcelos e eu criei esse canal para poder trazer para vocês um pouco de mim. Mostrando o que eu estava passando ali em processo do meu cabelo, para estar mostrando para vocês passo a passo, mas porém é para incentivar vocês também, para vocês perceberem que a gente, quando a gente quer, a gente tem jeito de mudar, né? A gente tem o nosso direito, né, nosso livre-arbítrio de poder escolher as nossas escolhas, mas quando a gente quer mudar, a gente tem que focar. E aí eu quero mostrar para vocês daqui por diante as dificuldades que eu venho passando para poder me desenvolver cada vez mais. Porque no momento que eu estou aqui com vocês, eu já senti que eu dei uma melhorada bastante. E eu quero muito melhorar cada vez mais. Para quem já me conhece aqui no canal, já sabe que eu tenho dificuldades com as palavras, né? E então eu corto as palavras, diminuo as palavras. Da mesma forma que eu falando aqui com vocês, eu faço no caderno. Então, sim, eu tenho uma dificuldade muito grande em dicção, né? E, portanto, eu quero ainda estar fazendo um curso de oratória para me entender um pouquinho mais, aprender a conversar um pouquinho melhor. Porque, quando eu era nova, eu tive uma grande vontade de fazer isso. Porém, pessoas que começaram a falar coisinhas perto de mim, eu era tão bobinha que eu não percebi que as pessoas não faziam por mal.
Porém, eu sentia como se a pessoa estivesse se fazendo de mim. Então eu resolvi parar de querer trabalhar com a minha linguagem desde nova, né? Isso foi com 15 anos que eu tive essa vontade de melhorar a minha dicção, o jeito de falar. Então eu aprendi a falar muito rápido pelo fato de que ninguém tinha paciência de me ouvir. Então, por não ter ninguém para me ouvir, eu comecei a falar muito rápido. E eu vejo, pessoal, que eu tenho muita dificuldade para tentar melhorar isso. Muita dificuldade mesmo. Mas eu quero muito melhorar. E é postando um vídeo aqui com vocês, mostrando para vocês a minha dificuldade, o que eu venho passando, que vai fazer com que eu melhore cada vez mais. Eu espero que vocês compreendam a forma que eu vou começar a me desenvolver, porque eu preciso me desenvolver e eu quero me desenvolver. E se você também tem esse desejo, tem essa vontade, não importa a idade que você tenha, faça, busca fazer o que é melhor para você. E se você tem algum cursinho aí perto da sua casa, mesmo que seja longe, não vê as dificuldades, busca fazer, busca seguir. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha vida daqui por diante, o que eu venho fazendo para estar dando uma melhorada, né? Para eu estar desenvolvendo em vários sentidos, principalmente profissional, porque eu não tenho uma profissão, eu já tinha entrado no emprego, já saí de outro, para vocês verem a dificuldade que eu tenho de ficar dentro de uma empresa. Aí você vai estar lá, nossa, ela é ruim, muito ruim de serviço. A questão talvez para mim, né, não sei para as pessoas que eu trabalhei, mas para mim, eu não me considero uma pessoa ruim de trabalho, gente. Só que eu não posso falar pelas empresas, né, eu falo por mim. A questão é que eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e eu venho buscando mudar isso. Eu era perfeccionista, queria as coisas muito certinho, muito arrumadinho, então fazia muito perfeito e conseguia fazer até com rapidez, não era tão devagar não. Só que meu coleguinha às vezes não fazia, às vezes meu coleguinha deixava tudo pra cima de mim. Então chegava os momentos que eu começava a sentir aquilo ali, uai, mas por quê? Se temos duas pessoas, nós ganhamos o mesmo salário, por que eu tenho que trabalhar tanto a mais do que aquela pessoa? Então eu tive aquela dificuldade, né, antes de eu entender que cada pessoa tem sua personalidade e quem era errado de estar ali não era eles, e sim sou eu. Então eu me senti acomodada ao ponto de não querer mais voltar. E eu não quero mais voltar, pessoal. Então eu resolvi me inscrever num curso e graças a Deus deu certo. Eu estou fazendo meu cursinho e logo eu vou mostrando para vocês um pouquinho do que eu venho aprendendo dentro desse curso. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixa de dar um like, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e fiquem todos com Deus e até o próximo.